Olá, olá, meus amigos. Tudo bem? Vamos entrando. Vou fixar aqui o tema da nossa live. Vou colocar aqui, vocês aguardem um pouquinho. O amor e seus atravessamentos. Publicar. Fixar comentário. Agora eu vou chamar o meu amigo. Cadê ele? Deixa eu procurar ele aqui. Marcos. Aguenta aí, gente, a gente já vai começar. Tá aqui. Olá, vamos entrando, gente. A gente já vai começar a nossa live. O amor e seus atravessamentos. Olá, muito bem-vindos todos. Adriano. Quem mais está por aqui? Vamos todo mundo. Então, o pessoal tá passando rápido aqui. Cadê ele? Cadê? Marcos, cadê você? Deixa eu te chamar aqui de novo. Deixa eu ver, cadê você aqui? Fica aí, pessoal, não me abandone. Marcos, vou enviar para ele. Isso. Vai entrar. Boa noite, pessoal. Que bom. Faz tempo que a gente não fazia uma live. Marcos está entrando. Aê, Marcos! Boa noite, querido. Tudo certinho? Boa noite, Silvia. Tudo bem? Tá me vendo bem e ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, estou te vendo bem. Tá enquadrado. Tá enquadrado? E os nossos amigos aí, pessoal, Valmor, pessoal que está entrando... A Lucy, meus amigos, tá todo mundo, dá um oizinho aí, dizendo, ó, tá tudo bem, tá tudo certo, estão vendo bem, ouvindo bem? Fala aí, pessoal. E aí, tá tudo... Acho que deve estar, né? Tem coraçãozinho. Bom, pessoal, vamos lá. Rebeca, tá tudo bem, Rebeca? Tá para ouvir certinho? Tá ouvindo, escutando bem? Beleza. Então, vamos lá. Obrigada, sucesso. Gente, Marcos, meu querido, eu vou me apresentar para os seus amigos, tá bom? Bom, meu nome é Silvia Maier Furtado, eu sou psicóloga clínica, sou aí uma estudiosa das relações humanas, das relações amorosas, desse universo da mulher, né? Tenho o meu canal aqui no Instagram, tenho um canal no YouTube que tem o meu nome, Silvia Maier Furtado, para onde essa live, Marcos, vai subir depois, vai ficar aqui, mas vai estar disponível lá no YouTube também. Eu tenho um canal no Telegram, que é um grupo fechado, não é fechado, é um grupo, onde quem quiser entrar, pode entrar, homens e mulheres. E a gente discute muito os atravessamentos do mundo da mulher, né? E eu até falava assim que o homem que for esperto entra para esse meu canal, porque quanto mais próximo, quanto mais informações ele tiver a respeito do outro, né? Desse outro, eu acho que sim, a gente vai se conhecendo, né? As mulheres, elas têm aí algumas peculiaridades, né? Nós, tanto os homens como as mulheres, nós somos atravessadas por hormônios, fases, ciclos. Então, nesse canal do Telegram, eu gosto de trazer essas discussões, sabe? Porque são importantes, eu acho que esse corpo fisiológico mexe muito com a nossa estrutura, com a nossa psique. Então, quando a gente tem um espaço para discutir sobre isso, é muito interessante, né? Mas, enfim, eu sou psicóloga clínica, atendo presencial, online, estou aí escrevendo, já estou
começando já a escrever o meu segundo livro, estou fazendo um curso online sobre relacionamento. É o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de falar, é o que eu gosto de conversar. Eu e o Marcos agora, deu 8h30, nós dois estávamos numa chamada, né, Marcos? Eu falei, gente, vamos encerrar. Então, assim, essa live, ela nasceu dos nossos encontros aqui. Eu e o Marcos, ele também está estudando aí sobre relacionamento amoroso. E a gente fica trocando ideias. Eu falo sempre para ele, Marcos, cara, a gente tem que fazer uma live, tem que trazer mais gente aqui para ouvir essa nossa discussão. Então, eu quero que você se apresente, meu amigo. Obrigada pelo meu convite, por aceitar meu convite. Se apresente aí para os nossos amigos. Bom, então, vamos lá. Silvia, primeiramente, boa noite para você e muito obrigado pelo teu convite. Eu acho até que ele chegou num momento importante, né? Porque parece que nós, né, você e eu, estamos debruçados um pouco na questão, né, dos relacionamentos, do amor, né, os relacionamentos amorosos de uma forma geral, né? Então, eu acho que não por nada a gente, nesse momento, a gente se reaproximou, né? Mas eu aproveito também para dar boas-vindas a todos os teus convidados, né? Os teus, os meus, enfim, que estão aí, que vão nos acompanhar nessa hora. Estou muito feliz por isso e eu sou graduando no 9º semestre do curso de Psicologia da Unisul e faço alguns atendimentos já sob supervisão, né? E eu tenho um espaço chamado Clínicas de Psicologias, onde eu faço o acolhimento, ou seja, eu alugo, né, para profissionais que têm os seus pacientes e que queiram fazer os seus atendimentos com bastante tranquilidade, num espaço agradável, no centro de Florianópolis. E, então, hoje à noite, a ideia enfim, talvez a gente não leve tantas respostas, mas talvez vamos levar mais até questionamentos sobre o tema. Eu acho que a ideia aqui também é fazer com que todos refletimos um pouco sobre o padrão o padrão dos relacionamentos que vivemos, né? A qualidade dos vínculos que estabelecemos nas nossas relações. Então, é um pouco disso aí que a Silvia vai dando os nortes, aí a gente vai fazendo um bate-bola, tomara que vocês gostem. É isso aí, beleza. Eu tenho que falar uma coisa, assim, o Marcos, a gente já fez várias disciplinas juntos, né, Marcos? Sim. E aí, quando tu estava começando o teu TCC, e aí tu teve que interromper, né? Sim. E foi um gesto, assim, que me chamou muita atenção, né? Assim, foi um gesto de amor, né? Tu interrompeu o teu TCC, o teu trabalho. Foi um gesto de amor, assim, me tocou muito quando você disse, eu não posso continuar, né, com as minhas coisas e vendo o meu amor, né, sofrer, né? Nossa, aquilo me tocou, assim, eu acho que esse movimento, o amor, a gente nunca algumas pessoas me perguntaram, né, por que você vai falar sobre o amor? O amor não se esgota, né? A gente pode falar sempre sobre ele é inesgotável. E aí, assim, conversando contigo sobre outras coisas, quando tu me falou isso, né, eu falei, nossa, e o amor é isso, né? Quando você abre mão, às vezes, de um projeto seu pelo outro, né? Por amor ao outro, né? E vice-versa, né? E esse outro também faz um movimento na sua direção. Então, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre o amor, porque a gente vive o amor, a gente escuta sobre amor, a gente vê filmes sobre o amor, mas pouco a gente reflete sobre o amor, a qualidade do amor, a qualidade da relação amorosa que nós estamos tendo hoje, da que eu tenho, da que você tem com a sua esposa, da relação dos seus pais, da relação né, dos seus amigos. Então, assim, a gente precisa falar sobre a qualidade das nossas relações, que amor é esse, da onde vem esse amor, que amor que nós estamos vivendo, né? E aí, então eu trouxe algumas coisas que eu vou só falando, pontuando aqui rapidamente,
para depois fazer aquele parênteses que eu queria fazer sobre o amor romântico. Mas aí eu pensei assim um pouco na gente pensar um pouquinho nesses modelos de casamento, de relacionamento, né? Da própria história do amor, né? Que não dá para falar aqui, mas a gente dá para colocar um pouquinho, fazer esse parênteses que hoje a gente vive muito pautado nesse amor romântico, né? Nessas bases desse amor romântico. E muita gente acha que esse amor romântico é esse amor que daquele homem muito gentil, daquela mulher muito prestativa, né? Daquele homem que manda flores, e não tem nada a ver com isso, né? O amor romântico está longe disso, né? Tem pessoas que abrem a porta do carro para o outro, que mandam flores, mas não existe amor ali naquela relação. E tem pessoas que não são assim, né? Não tem essas demonstrações públicas de amor, né? Romântico, e são pessoas extremamente cuidadosas, atenciosas, respeitosas com o outro, com seu parceiro, com sua parceira, né? Então, a gente precisa colocar que o amor romântico, quando a gente fala, não é isso, mas o amor romântico está muito pautado nessa ansiedade, nessa intensidade de amor, onde a gente coloca, parece que tudo para que o outro dê conta dos nossos desejos, nossas ansiedades, nossos projetos, que sem o outro eu não consigo viver, que esse é o que vai me completar, que eu preciso dele, porque sem ele eu não viverei. Né, Marcos? O que tu acha? Esse amor romântico está pautando as relações atuais ou você acha que ele já está saindo de cena? Eu acho que o amor romântico talvez precise se reinventar. Eu acho que o amor romântico precisa se reinventar no sentido, talvez, isso me lembra um pouco algo que eu li um tempo atrás sobre o filósofo Emmanuel Levinas, onde ele diz que ele fala da radicalidade desse outro, né? Desse lugar que damos ao outro, né? Um destaque do outro na nossa vida, né? Então, eu acho que quando você trouxe a questão do amor cuidado, né? Esse amor que cuida, esse amor que serve, só que apenas com uma mudança de ótica. Não é esse amor todo, esse cuidadoso, mas não é que você viva e faça tudo isso, destine todo esse afeto, todas essas emoções, todos esses sentimentos, né, que se articulam aí nessa partilha social, né, dos afetos, mas você faz isso tudo para o outro. Sim. Mas por você. Você vive isso, você entrega todo esse cuidado, todo esse amor para o outro, porém, por você. Então, assim, quando eu falo dessa reinvenção, é porque no amor romântico existe muito uma idealização do amor, uma idealização deste outro. E neste caso, você não está idealizando o outro na relação. O seu ideal são as suas escolhas, o que eu escolho ser e viver ao lado deste outro. Né? Sim. Então, assim, é diferente porque você está... Eu penso que tudo aquilo que a gente faz por um outro, por ele, talvez isso em algum momento possa retornar no sentido de alguma demanda, alguma cobrança. E todas as escolhas que fazemos, né, em nome deste amor, em viver ao lado deste outro, quando escolhemos e fazemos por nós, para o outro, eu acho que nós estamos vivemos este amor de uma maneira mais genuína e mais livre. Porque daí você não fica na individualização, né, Marcos? Você não vive na individualização. Porque quando você está na individualização, aquilo se esvazia, assim, né? Se você... Tudo bem, nós somos sujeitos subjetivos,
singulares, né? Daí eu vou trazer Sartre aqui, que nós nos fazemos nas relações, fazemos nossas escolhas, mas são escolhas que têm muito a ver comigo, com a minha história, com o meu eu, né? Que eu preciso saber, preciso estar pautada na minha história para fazer uma escolha que seja mais assertiva, né? E toda escolha tem uma consequência. Mas esse amor também que você está sempre vinculando ao outro, né? Pensando no outro, mas assim, esse outro vai te frustrar, esse outro vai faltar. A hora que esse outro não tiver, desaba, some, né? Então, assim, é uma relação que ela é extremamente disfuncional, né? Então, eu acho que esse amor romântico mesmo, ele precisa ser repensado. Eu acho que nós estamos num processo de mudança, sabe, Marcos? Como diz a Navarro Lins, que eu gosto muito dela, ela fala muito disso, assim, nesse último livro dela, Amar e Ser Amado, né? Acho que é isso? Por aí. Por aí, né? Ela fala isso, assim, que a gente precisa repensar, né, as relações, e nós estamos nesse processo de pensar as relações, pensar o amor, né, que esse amor romântico, aquele que coloca tudo nas costas do outro, já não deu conta, né, tá já em colapso, e as relações que estão ainda se mantendo com base nessa relação, desse amor romântico, tem alguém aí sofrendo nesse meio termo, tem alguém aí cedendo muito, tem alguém abrindo mão de muitas coisas em prol do outro, tem alguém colocando todas as coisas em cima do outro, esperando que venha, né? Que me supra, que me sustente, e não. E é disfuncional, não vai. Não dura assim, né? Se a gente pensar que 1 mais 1 é igual a 2, não. 1 mais 1 é igual a 3, porque sou eu, meu esposo, então são eu, ele, e se forma uma terceira pessoa, ou seja, ele como um sujeito, eu como sujeito, e nós aqui fazendo, né, projetos juntos. Então, é uma relação onde não há um sujeito e um objeto, mas há dois sujeitos, né, que podem aí ser uma terceira pessoa, né, um terceiro ente aí, né, onde são projetos que se formarão em comum, né? Então, numa relação, eu preciso estar presente na relação, eu preciso me pautar na relação, eu preciso comunicar o que eu sou, o que eu gosto, o que eu quero, dialogar com meu parceiro, com minha parceira, né? Me posicionar nessa relação. Não é verdade? O que tu acha? Sim, Estou falando então, demais. Fala aí. Tu manda bem. Tô te ouvindo aí, é gostoso. Então, assim, ó, eu acabei acessando duas questões. Uma, não tem como a gente não pensar, né, no formato do amor romântico, né, e não lembrar da situação de abandono na qual chegamos no mundo, né? Se a gente vê, nascemos, né, nascemos totalmente abandonados, quer dizer, alguém nos acolhe, alguém nos recebe, a gente não para em pé, né? A gente não come direito. Então, assim, alguém nos acolhe, alguém nos alimenta, quer dizer, um amor que acolhe, um amor que alimenta, o amor que sustenta. E é exatamente aí que se funda, né? Se funda essa crença, essa ilusão de que este outro que me sustentou, me alimentou, sabe de mim mais do que eu, né? Sabe o que é melhor para mim, nossa, eu vou depositar neste outro todo o meu ser, né? Então, assim, o meu sucesso, o meu caminhar no mundo, o meu ser no mundo depende deste outro. Então, e é este modelo que ainda tendemos a trazer e a buscar viver ainda hoje no nosso na contemporaneidade. Então, eu vejo assim, é um esquema conhecido, né? Na psicanálise, por exemplo, o próprio Christian Dunker diz assim, né? Quer dizer,
O amor, é impossível viver o amor sem entender que o amor também é um sistema de ilusões, né? Porque isso tudo, nessa gênese, quando a gente chega, a gente acredita numa série de coisas, a gente fantasia uma série de coisas desta relação, e é isso que a gente está vivendo mais tarde. E o segundo ponto, Silvia, é quando você estava falando sobre, né, esse eu, este outro, esse terceiro elemento, me lembrou um pouquinho de uma autora que eu gosto, que é a Terezinha Ferez Carneiro. Você conhece também. Você já leu algumas coisas dela, em que ela fala sobre, né, o amor, né, e o casamento contemporâneo. E ela sempre traz a questão, duas questões, né? Que uma são as individualidades e a outra é a conjugalidade, né? Então, e entre esses dois conceitos existe o quê? Tensão, né? Porque assim, né, é complicado, mas como é ser um sendo dois? Dois, exato. Então, porque um ser, como é ser um sendo dois? E, ao mesmo tempo, como é ser dois sendo um? Por quê? Na verdade, são duas individualidades, mas precisamos gerar uma conjugalidade. Mas é através também desta conjugalidade que precisamos ter espaço para as nossas duas individualidades, né? Então, isso costuma tensionar muito, né? Essa é uma relação que normalmente ela é tensa. E tem outro aspecto, Silvia, que é a questão da parentalidade, ou seja, quando o casal, né, a mulher vira mãe, o homem vira pai, você sabe que aí, nesse momento, se reatualiza aquele modelão familiar, né, toda aquela cultura todo familiar. Todo o seu imaginário, né? Tudo que foi idealizado, imaginado de relacionamento, de ser, né? De ser no mundo, né? E aí, então, esses conceitos assim são cruciais e não tem como. Quando você vive uma relação, né? E aí a abordagem que você tanto gosta, o existencialismo, que eu também gosto, traz essa questão, né, da liberdade, né? Da liberdade. Somos fadados à liberdade, precisamos... vamos provar da angústia no momento que fizermos a escolha, mas somos livres para isso, né? E temos que escolher. Nossa, até porque a não escolha pode ser a pior escolha. E é uma escolha. E eu vou te falar uma coisa, que aí eu vou trazer o Sartre, né? Porque para Sartre sempre o amor é um impasse. É um impasse porque fica naquela relação de desejar ser amado, né? É o desejo de ser amado, de colocar-se... E quando eu desejo ser amado, eu me coloco como objeto do outro. Então, cai naquela relação sadomasoquista, né? Ou eu sou sádica, onde eu vou escravizar o outro, ou eu sou masoquista e eu vou deixar me escravizar pelo outro. Então, para Sartre, o amor é sempre um impasse, assim, né? Esbarra nessa liberdade que eu vou ter que abrir mão de quem eu sou para ser objeto teu. Para ser quem você espera de mim, para ser quem você quer que eu seja. Porque se eu for quem eu sou, talvez você não me ame e você me abandone. Então... É uma dialética perigosa, né? Perigosa e atual. As pessoas simulam, porque elas mostrar quem eu sou, eu não posso. Porque se eu mostrar quem eu sou, o outro não vai me suportar. O quanto eu tolero do outro ser quem ele é na relação, para que ele seja alguém autêntico, genuíno, verdadeiro, autenticidade, né? Então, assim,
Isso a gente chama de alteridade, né? Você considerar o outro como alguém que tem ali os seus desejos, suas vontades, seus projetos próprios, né? Que então são dois sujeitos singulares, individuais, que estão convivendo e em algum momento eles vão se encontrar, né? E vão elaborar projetos juntos ou vão elaborar projetos separados, mas um não tem que atrapalhar o projeto do outro, né? E aí eu volto a fazer aquela provocação. Fala para mim a diferença entre amor e desejo. Solta lá. Bom, eu não vou te responder objetivamente, mas o que você acha? Porque assim, o Então, amor... eu acho que amor e desejo é aquilo assim que eu estava falando para ti, né? Que eu fui buscar um pouquinho lá no discurso lá do banquete lá de Platão, né? E que ele Sócrates acabou sendo o último ali no banquete falando, né, sobre o amor e acabou ficando isso assim, que o amor ele é sempre um desencontro, porque é o desejo, a gente ama o que a gente deseja, porque ninguém deseja aquilo que já tem. E aí, quando você encontra o seu desejo, aquilo se esvazia. Então, parece que é sempre um desencontro, é sempre um desequilíbrio, é sempre um amparo e desamparo, né? E aí, aquilo que a gente estava conversando antes, né? Há que se ter um equilíbrio aí entre amor e desejo, não é não? O que tu acha? Então, mas toda relação amorosa, quer uma relação amorosa que envolva relação sexual, ou uma relação amorosa, uma amizade, enfim, ela é uma relação de dois incompletos. Sim. Não tem como, né? Então, assim, na verdade, a relação desde a nossa infância, né? Nós temos dois seres que desejam, que amam, porque o amor ele é uma construção. Para Lacan, o amor ele chama de poiese, é uma criação. Então, cada casal cria a sua forma de amar, né? Quer dizer, cada casal tem uma forma muito própria de poder ser casal naquele momento, né? Tanto é que na psicoterapia, né, na terapia de casais, né, não nos interessa entender digamos assim, não, o trabalho é para manter o casal juntos. Não, o trabalho é para separar o casal. Não, o trabalho, a terapia, é para gerar saúde emocional para o casal, para a família, enfim, e aí eles vão decidir o que vão fazer isso. Né? Muito vão legal. Fazer disso. Muito legal. Então, assim, para identificar, porque cada casal tem um jeito próprio de poder ser casal naquele momento. Né? Eu acho que isso é que é bacana quando a gente consegue identificar e quando a gente consegue compartilhar com os amantes, com o casal, acerca deles. Porque você sabe que... Que é intimidade, né? É intimidade. Isso é intimidade. Então, né? Nossa, olha, intimidade dá uma live inteira, viu, Silvia? Mas eu enxergo intimidade isso, sabe? Quando eu posso, junto do meu parceiro, da minha parceira, dizer quem eu sou. Quais são as minhas vulnerabilidades? Olha, eu vou até aqui, depois daqui eu não consigo mais ir. O meu limite é esse. Eu sou assim. Esse é um valor que é precioso para mim. Olha, não vai dar, não vou conseguir. Não vou conseguir abrir mão disso, tá difícil. Então, quando você se coloca dessa maneira para o outro, você está dizendo para ele, você está comunicando para ele o seu pensamento, as suas elaborações, os seus valores, você está se posicionando, né? É um autoconhecimento que você precisa ter primeiro,
de si própria, conhecer o outro também, porque para você abrir essa intimidade, essa vulnerabilidade para o outro, você precisa minimamente conhecer o outro, conhecer a história dele, se E o interessar casal. pela história dele, né? E aí, assim, ó, o que você está falando, além disso, o casal precisa estar predisposto a algo que é muito difícil, que é o diálogo, a comunicação. Diálogo. Diálogo, comunicação, porque a gente advém de uma cultura, Silvia, em quando que o amor nada nega, né? Então parece que o amor ele não nega nada, ele tem que atender todas as minhas expectativas. E quando você nega, né, nega o seu amor, é como se ele entende que você não o ama, né? Uhum. Então é como se o amor, para ser amor, então é um convite à mentira. Então, quer dizer, né, não há espaço para uma verdade, para uma autenticidade, né? Quer dizer, de que forma vamos gerar intimidade, então? A intimidade advém de verdade, né? De sentir, da capacidade de sentir, da capacidade de partilhar o que está sentindo com o que viveu. Então, que outra maneira temos para, de fato, conhecer, quer dizer, conhecer cada sujeito como se expressa, se É, não for permitir que ele seja? Não vejo. exatamente. Mas vamos avançar que tem muita coisa aqui que eu quero perguntar para ti. Posse, ciúme, o que que tem a ver com relacionamento amoroso? Ciúme é posse ou não é? O que que é o ciúme na relação para você? O que que tu acha? Então, para falar de posse, para falar de ciúme, automaticamente nos remete à relação que temos com nossos objetos, né? Então, assim, como que padrão de trocas que temos, né? Quer dizer, que lugar eu dou ao outro, né? Eu dou ao outro um lugar de sujeito, eu dou ao outro um lugar de assujeitado, eu dou ao outro um lugar de um objeto apenas do meu desejo, que eu consumo ele quando quero e quanto quero, ou existem dois sujeitos com duas vontades, né? Quer dizer, existe respeito por essa diferença, né? Então, quando existe o respeito à diferença, então tem dois discursos, tem duas falas, tem dois desejos, É. né? Então, para isso, agora, quando você... Daí a Você imagina... posse não cabe aí, né, Marcos? Não, Posse não. aí você vai captar, né? Você vai roubar uma subjetividade, uma singularidade, e você deseja que o outro tenha reações que você espera, só, basicamente. Né? E Pré-programado para isso, né? isso é roubar, talvez, aquilo que o outro tem de mais genuíno para compartilhar e está impossibilitado. Possibilitado, exatamente. Você esvazia a individualidade da pessoa, a subjetividade. Quando você coloca posse, quando você coloca o ciúme, coloca posse, você esvazia a singularidade do outro. Posse me Agora, lembra patriarcado. é, né? Mas eu estava estudando sobre o ciúme e eu estava vendo algumas coisas muito interessantes, assim, né? Que o ciúme tem aquele ciúme lá do passado, né? As pessoas têm ciúme do que você já viveu, da tua história, né? Enfim, tem relacionamentos que as pessoas se permitem, né? Chegar nesse patamar de ciúme da sua história, da sua bagagem. Todo mundo tem uma história, uma bagagem. Eu não posso ignorar todas as relações que eu vivi, eu não posso ignorar os amores que eu tive, né? Porque foram amores que tiveram início, meio e fim. Eu não posso ignorar. Então, isso vai aparecer na minha vida porque isso faz parte da minha história. E se você está comigo, se meu companheiro está comigo e ele me ama, me respeita, ele se interessa pela minha história. E essa minha história
vai se fazer presente em algum momento, ou no agir meu, né? Daqui a pouco eu vou agir de acordo com alguma coisa da minha história, porque a gente se constrói, né? A gente nasce como uma página em branco, como diz Sartre, e a gente vai construindo a nossa existência baseada nas nossas experiências, né? Então, nós estamos sempre em construção, e essa construção vem na relação, com a maneira como eu me construí vai aparecer. E aí o ciúme, a posse, são coisas que não cabem, né? Assim, ciúme do passado. E aí tem aquele ciúme também de um fato concreto, né? Que aí também não dá para ignorar, né? Porque a gente também não tem sangue de barata. Fala assim, não, eu digo assim, eu não gosto de ciúme. Eu não gosto de ciúme e não gosto de ser ciumenta. Mas eu também não quero ver meu companheiro nem minha companheira flertando com alguém numa parada aí, né? Em algum lugar. Talvez se você veja um namorado, por exemplo, Eu não vou ficar confortável. Numa situação talvez... concreta. Com situação concreta. Se coçou todo, fala aí. Olha, Silvia, não, o que eu penso que ainda sobre a questão da posse, né, do ciúme, eu acho que posse e ciúme tá ligado a não reconhecimento de um outro. Posse e ciúme está relacionado ao não reconhecimento de um outro, a um outro que eu quero tornar meu objeto. Pronto. E aí, esse eu acho que no momento que na relação há espaço para isso, outras experiências, outros sentimentos serão negados na vivência desse amor. Então, isso é um prefácio talvez de uma relação amorosa sem respeito, ou seja, a uma individualidade, né? É como se um só sabe o que é melhor para ambos, né? Tipo, é um superego que decide o que o ego vai fazer, sabe? Então, acho que aí a gente vai, a relação naufraga, ela se esvazia, né? E uma relação se faz com dois, não com um sozinho. Exato. Tu acha que o ciúme tem a ver com a autoestima baixa? Pode ser, não, pode ser, pode não ser também. Eu penso assim, penso que a autoestima tem muito aquela relação lá com o estádio do espelho do Lacan, né? Quer dizer, é como se naquele momento ali tem toda uma função imaginária operando, né? E que talvez aquilo que vejo no espelho de mim não seja eu, mas aquilo que dizem de mim, né? Então, a gente costuma se relacionar conosco com verdades sobre nós que nem são nossas, né? Mas são talvez de figuras de autoridade, né? Fortes para nós e que às vezes estamos equivocados, né? Então, acho que essa posse, esse ciúme, toda essa fogueira das paixões, poderia chamar talvez, é um caminho de descentrar o casal no seu projeto único. Único. Na sua potência de conjugalidade, né? Eu acho que aí ser casal envolve essa conjugalidade aí. Exato. Olha só o que a Suelen está falando aqui, ó, Su. Estudou conosco, maravilhosa. Olha, tá falando. Eu acho que é até uma falta de autoconhecimento mesmo, da própria pessoa que sente os ciúmes. E realmente é. Porque quando eu me conheço, eu estou suportada de mim, eu sei o que eu gosto, eu sei da minha potência, eu tenho o amor próprio, eu me amo, eu sei das minhas qualidades, das minhas virtudes, dos meus limites, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu espero dessa relação, eu conheço o outro também. Então, são dois conhecimentos, é o autoconhecimento e o conhecimento do outro. Tem que conhecer o outro.
Sim. Tem que ter. São dois conhecimentos que precisam andar juntos. E aí sim, aí eu acho que o ciúme, ele meio que perde perde essa base de que no imaginário popular se fala que quem ama tem ciúme sim, que ciúme é prova de amor, ou que ciúme apimenta a relação, essa balela, né? Porque ciúme não apimenta a relação nenhuma, o ciúme maltrata, o pior ciúme para mim é a desconfiança, quando você desconfia da outra pessoa, aí assim, sabe, tu fica elaborando, checando, tendo que checar as tuas dúvidas constantes a respeito do outro, né? Porque tu não conhece o outro, aí tu tem que ficar checando. Assim, é uma dúvida incessante, assim. Então, ciúme é horrível, horrível. Silvia, você sabe que o padrão, né? O padrão, o modelo que vivemos, o amor, é também muito pautado, ancorado no modelo que temos no nosso contexto familiar, né? O modelo Aham. de relações, né? Então, Sim. assim, tudo que estava lá naquela conserva cultural, para Aham. nós, então, até passar pela nossa avaliação crítica, etc e tal, aquele é o modelo, né? Aham. Então, se você ouviu que a mulher, como é que é, o ciúme apimenta a relação, você não tem certeza ainda, então eu vou pegar a certeza de um outro. Então o ciúme apimenta a relação. Então a gente vai vivendo um padrão, né, de relacionamento amoroso e que a gente vai vendo que ele está totalmente equivocado, porque ninguém ama igual, ninguém sente igual. Então, Aham. né, o viver o amor viver-se, na verdade, viver-se no outro, né? Então, acho que é importante a gente se perguntar: o que eu quero viver de mim ao lado desta mulher? O que eu quero viver de mim ao lado deste homem? Enfim, né? Porque, na Aham. verdade, o que o outro, através dessa relação amorosa que o outro nos permite, o que de fato a satisfação passa por aquilo que vivo de mim nesta relação, dentro deste amor. Então, quando você trouxe a questão que eu fiz o trancamento do meu TCC, é porque naquele momento eu não conseguiria viver, estar junto naquilo, no entendimento que eu tenho, se eu seguisse no meu TCC. Então, eu não poderia culpá-la em momento algum, mas eu iria culpar a mim mesmo se não tivesse trancado. A minha decisão foi por mim, né? Quer dizer, eu tomei uma decisão para que eu estivesse em acordo com a minha, Com seus valores. exatamente. Então eu precisava decidir daquela forma. Ninguém é igual. Isso aí. E foi muito bacana, assim, eu achei muito legal. Tu sabe que eu adiei também, né? Eu já era para ter me formado já desde o outro ano. Eu também adiei o meu TCC por um ano, a minha formatura por um ano, deixei tudo em pausa, abandonei várias disciplinas em prol de um projeto que não era totalmente meu. Era do meu marido, do meu esposo, do meu companheiro, da pessoa que eu amo, que eu vivo. Então, assim, era um projeto que ele trouxe, que não era totalmente meu, era mais do que um projeto, era um sonho para se realizar. Eu abri mão para viver esse sonho com ele. E foi maravilhoso, que foi a nossa viagem para o Peru. E a gente ficou 29 dias em cima de uma moto, viajando pela América Latina. Então, assim, era um projeto, um sonho dele, né? E eu adiei. E eu embarquei nisso. Eu embarquei no sonho dele. Eu sonhei com ele esse sonho. Então, assim, cara, não me arrependi nem um minuto, sabe? Então, eu acho que o amor é isso, assim, quando você vai ao encontro do outro
e você parece que ganha em dobro, assim, é uma coisa. Mas para isso exige algum movimento, né? Porque também cansa quando você faz movimentos na direção do outro e você também não é que você não recebe, mas você não se sente validada naquilo que é importante para você em algum momento nessa relação. Não é verdade? Você sabe que agora, terminando a tua fala, eu me remeti à questão da expectativa, né? Eu acho assim, né? A questão da expectativa do casal, é, ela pode ser perigosa, porque da mesma forma que cada um ama do seu jeito, cada um, cada um ama aquilo que pode, cada um é aquilo que consegue ser ao outro, né? Então, é importante, sim, é importante você ter expectativas de você nesta relação, né? Se você for escolher entre ter uma expectativa, eu sugiro que você tenha expectativas altas de você nesta relação. Uhum. Obviamente, que ele tenha expectativas dele nesta relação. Sim. Porque se for ao contrário, aí a gente vai cair na ciranda também do amor romântico. Por quê? Porque dentro de um amor idealizado tem expectativas. E quando os amantes não atingem, não são atendidos nessa expectativa, qual é a palavra que surge? Frustração. Frustração. Exatamente. Então é perigoso novamente, né? É como se, porque a gente é filho do amor romântico, certo? Uhum. Somos filhos do amor romântico. Esse foi o padrão. Eu tô Então, segurando. Ai, o gengibre. Olha o gengibre, gente. Olha o tamanho desse bicho. Eu tô aqui segurando ele, senão ele vai derrubar minha webcam. Peraí, gengibre. Peraí. tu tem certeza que isso é um gato? Isso não é um lince? É o gato da minha filha. Ela tá aí, ó. Rebeca. Olha só o que ela acabou de falar aqui, ó. Diga. Quanto vocês acham que o modelo de relacionamento monogâmico é um combustível para haver ciúme e posse, sentimento de ciúme e posse? Olha, Olha, aí, a monogamia é uma coisa assim. Deixa eu falar assim um pouquinho só de monogamia e não monogamia. Eu acho que a monogamia ela é uma coisa que talvez nos últimos tempos ela é uma coisa que tende aí a se flexibilizar nas relações. E aí as pessoas falam assim: ah, mas tem gente que eu sou monogâmica porque para mim não serve relacionamento aberto, porque eu tenho medo que a pessoa vá me trair ou vai me abandonar. Mas, gente, as pessoas já traem, elas já abandonam os outros em relações monogâmicas. Então, a relação não monogâmica já está garantido isso. é, né? Então, defender a monogamia, achando que eu não vou abrir a minha relação porque é um passo para que o outro me deixe ou me abandone ou vai me trair. Porque mesmo que a gente faça um acordo de fazer aí um relacionamento aberto, ele pode me trair. Mas as pessoas já traem em relações monogâmicas. Então, em relações não monogâmicas, né? Não se tem garantia no amor, não há garantias. E é como você falou, cada um ama de um jeito, né? Não. Agora, Sim. tu consegue responder a pergunta dela? É um combustível, relação monogâmica é um combustível para o sentimento de amor, de ciúme, posse? Eu penso que não. Eu penso que não. Eu penso que, por exemplo, você estava falando da traição. Eu acho que, de fato, a traição, para mim, tá? Para mim, a traição mais difícil de lidar é aquela que, quando traímos a nós mesmos. Quando traímos a nós mesmos neste amor, quando talvez negamos
o que sentimos pelo outro. Né? Isso é uma forma de traição. Né? Então, podemos trair a nós mesmos, trair o nosso sentimento frente ao outro, né? Ou seja, como uma incapacidade de amar, uma incapacidade de sentir ou de demonstrar afeto. Né? Então, eu acho que, eu entendo assim, eu acho que não é combustível, porque tudo parte da relação que temos, né? A relação que temos, a relação de amor que eu tenho comigo, no meu processo enquanto sujeito no mundo, o cuidado de si que eu pratico, né? Toda essa relação amorosa comigo, né? Obviamente, isso está assentado em todo talvez lá atrás, no momento de vinculação, mãe-bebê, tem todo um processo aí que corrobora com esse, digamos, com essa noção de higiene, de cuidado, de zelo e tal, mas eu não consigo ver como a relação monogâmica ela seja um combustível para o ciúme, não. Eu acho que as pessoas precisam fazer a sua escolha. E quem entende que o casamento não monogâmico é uma boa, como a gente precisa aprender a amar amando, né? Então, ame desta forma e faça a sua, né, a sua avaliação até onde isso harmoniza, até onde isso apazigua e relaxa o seu desejo. Ó, tem gente aqui falando, hein? Ó, eu acho que deve ser teu irmão. Acho. César Neubert. A monogamia se sustenta a partir que você se sente correspondido e suprido. E aí? Responda aí pro teu irmão. Cada amor pode significar cuidado, amor pode significar alimento, amor pode significar segurança, né? Então, dentro dessa monogamia, a monogamia para um determinado sujeito pode simbolizar segurança. E para aquele sujeito, segurança, mais do que qualquer outro sentimento, é o que ele busca. Então, como é que nós vamos dizer para esse sujeito que, ó, monogamia, cara, tu pode até se sentir seguro, mas não estamos seguros em situação alguma, né? Exato. Então, assim, agora, por isso que, sabe que o tema do amor, ele é subjetivo da subjetividade, né? Então, assim, Sim. é uma... Hein? Não, é isso mesmo. Aqui, ó, o Vitor Pontel está dizendo assim, ó, não acho... Ai, perdi. Não acho ser exclusividade da monogamia. Sim, e é isso mesmo, assim. O que monogâmico ou não monogâmico, o que importa são não, assim, porque na monogamia não tem acordo nenhum, já que ele já está dito, né? Está tudo acordado. Já está tudo acordado. Os acordos já foram feitos, os pré-nupciais, né? Agora, nas relações não monogâmicas, há acordos, sim, né? É feito alguns acordos, tem condições, né? E aí, o que vale é o que te faz feliz. O que vale é o que te faz feliz e o que é bom para você, que não violenta os teus valores, os teus, né, aquilo que é muito fundamental para você, que não violenta o que é fundamental para outra pessoa. Então, independente do que for, ó, ele está dizendo, Vitor está dizendo, o maior dos desejos é o de ser desejado. Sim, amar amar. É ser amado, é ser desejado, é tudo que a gente quer amar, e amar, a gente nasceu para amar, né, na verdade. Né? Nós nascemos para amar. Né? Nós nascemos para nos relacionar, para amar. E aí, você tendo conhecimento de quem é o seu parceiro, você tendo autoconhecimento, sabendo o que você
o que vale para você, o que, ó, para mim, ok. Para você tá ok? Um abraço pro gaiteiro, né? O fato de ter duas pessoas, dois amantes, ou ter 5, 10, não significa que não tenha ciúme, não tenha posse, porque isso faz parte, isso está dentro das relações, né, de sujeitos que entendem o outro como sua posse, sua Uma posse. propriedade. Então, se tem dois, se tem 5, não vai fazer muita diferença, né? Até Aham. porque no poliamor também tem as suas regras. Tem regras, tem regras, tem. Vamos falar da sexualidade? Como que tu vê, assim, a sexualidade, né? Eu penso que a sexualidade, ela é uma sexualidade que ela foi construída, né? O modo como eu entendo a minha sexualidade, que é diferente de sexo, né? Sexo não tem nada a ver com sexualidade. A sexualidade é o entendimento que eu tenho a respeito de como eu me relaciono, né, nesse mundo comigo, com o meu corpo, né? Então, como eu exerço a minha sexualidade na minha relação amorosa, o que eu permito, quais são os meus limites, quais são os meus desejos, quais são as minhas fantasias, né? Que muitas vezes ficam aí, as fantasias são para ficar a nível das fantasias, né? Nem sempre as fantasias são para ser realizadas, né? Porque aí pode desandar o carrossel. Então, assim, eu acho que a sexualidade, nós fomos, nós aí no auge da nossa idade, nós fomos frutos, né, de uma educação mais rígida, eu pelo menos fui, né? Sou fruto de uma educação bem rígida, bem castradora. Então, eu fui construindo a minha sexualidade dentro dessas minhas experiências de vida e fui desconstruindo muitas coisas. Então, se a gente construiu a nossa sexualidade, lá em algum momento eu percebi que essa minha sexualidade não estava legal, não estava me fazendo feliz, né? Não estava me bastando, a gente vai se desconstruindo e isso é um processo, né, Marcos? Isso é um processo que não é fácil, né? É como um processo terapêutico, né? A gente fala sempre nesse processo psicoterapêutico, né? O quanto isso né? Por isso que a gente é tão resistente a processos mais rápidos, assim, né? Porque, afinal de contas, nós somos frutos de uma construção, né? De uma cultura, de um lugar, de uma história, de um país, de um estado, né? Eu sempre falo isso, assim, eu sou mato-grossense. Eu vim de Mato Grosso, de um lugar onde tudo é muito calor, é muito quente. Então a roupa é sempre decotada, a saia é sempre curta, o short é curto. Aí eu venho para cá, para Santa Catarina, começo a ser julgada pela minha roupa, mas isso faz parte da minha construção, a minha sexualidade talvez passe por aí, pela minha construção. E aí, quando eu chego num outro lugar, que eu vejo que que eu de repente começo a ser julgada até pelo modo de eu me vestir, ou se eu sorrio demais, ou se eu puxo assunto com todo mundo, né? Porque às vezes sei lá, eu vou num restaurante e começo a bater papo com um garçom, fico perguntando para ele coisas, eu acho legal, e dizer, às vezes eu falo menos, Silvia, né? Não fica, parece que está entrevistando o cara. Ou seja, essa sou eu. Sou eu exercendo o meu jeito de ser e estar no mundo, exercendo a minha sexualidade, com o meu vestido curto, sim, senhor, sabe? Então, assim, com o meu corpo, esse corpo que mexe com o braço, que transborda, mas essa sou eu, né? E às vezes a gente vai se refazendo, se remodulando, às vezes para agradar o outro, às vezes para falar, não, menos mesmo, tá, talvez menos, Silvia, menos, né? Enfim, a sexualidade eu acho que ela é construída, mas ela pode ser desconstruída na medida que ela começa, em algum momento, ela te incomoda,
Ou você acha que ela não está sendo funcional para você, ou para a sua relação, para o seu relacionamento que você está vivendo hoje? O que é que tu acha? Silvia, te ouvindo, né, eu lembrei assim, eu vou falar da condição de castrado, tá? Eu vou falar da condição de castrado. Nós somos castrados, né? Só que é importante entender que quando você falou da tua educação rígida, né, e tal, aí eu me lembrei do castrado, né? Que somos castrados, né? E só que essa castração, todo mundo diz assim, ah, não, mas não temos que castrar ninguém, não temos que dizer não para nossos filhos, por exemplo, né? Não temos que frustrá-los e tal. Só que essa castração, para muito além a castração, na verdade, ela organiza o nosso desejo, né? Ela Uhum. organiza a nossa relação com o quê? Com o prazer. Sexualidade é isso, né? São todas as formas de prazer que podemos vivenciar, podemos ter no mundo de relações, né? Relação com o corpo, todo esse pulsar em nós que nos remete ao prazer. Então, assim, cada um vive a sua sexualidade conforme pode, conforme consegue, né? Mas para muito além da relação sexual, né? Porque para uma relação sexual ser de fato prazerosa, é importante que nós tenhamos, que nós antes de mais nada, que a gente goste de sentir prazer e, para além de gostar de sentir prazer, que isso seja valor, que isso seja um valor vivido, É né? verdade. Compartilhado. É importante que esse prazer seja compartilhado e Compartilhar. não vivido só com você, numa intimidade só sua, né? Porque aí é Uhum. como então, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou escondendo o meu prazer, né? Exato. Então, Arrasou. é importante ter essa relação, que é uma relação amorosa consigo, né? Uhum. O que pulsa em mim, eu devo organizar, né? Para vivê-la adequado ao momento histórico, à cultura, até porque temos que ter uma ética para viver as relações, né? Então, eu acho que é um pouco por aí. É, você soltou a ética aí meio castradora agora, eu senti. Ética castradora? Não, tô brincando contigo. Bom, tem um monte de coisa aqui ainda. Eu coloquei aqui, ó, algumas dicas aí pra gente ter uma relação mais saudável. Eu coloco falando aqui, tu vai dizendo aí, fala, para, que isso não tem nada a ver. Eu acho assim, que a gente precisa rever as novas formas de amar que estão sendo colocadas, refletir um pouco sobre o seu modo de se relacionar, né? Como você vem se relacionando até hoje, né? Olhando para a sua história, pensando se isso está te fazendo bem, se está fazendo bem para ambos na relação, né? Se precisa, será que eu preciso desconstruir alguma coisa? Será que eu preciso repensar alguma coisa? Será que eu preciso refletir algo aí na minha relação com o outro? E aí isso implica alteridade, né? Que você está disposto a olhar para o outro, né? E Sim. trabalhar nesse sentido, né? Em favor desse, como eu falei, né? Em favor de conhecer o outro, né? Então são dois conhecimentos, né? É o seu e fazer esse movimento na direção do outro para conhecer esse outro aí e pensar, será que eu tenho alguma coisa aí que eu preciso refletir, repensar? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Trabalhar o autoconhecimento, né? O conhecimento do outro. E aí a gente já pode pensar o quanto eu tolero no outro algumas coisas e o quanto o outro tolera em mim também, né? Ou seja, você está falando que lugar que a frustração vivida pelo casal tem na Tem. relação, é isso? É, Isso é importante, né? Porque a frustração precisa ter um lugar, né? Ela precisa ter
ela precisa ser objeto de diálogo, né? Porque precisamos fazer algo, talvez com a frustração, né? Ela precisa ter um lugar. Ela não pode ser simplesmente suprimida, né? Não, não pode. E eu não vejo outro lugar que não seja o diálogo. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho que não seja o diálogo. Porque o outro não tem obrigação de saber sobre os nossos atravessamentos, os nossos desejos, a nossa construção, a nossa idealização de desejo, de sexualidade, de sexo. A gente precisa falar, a gente precisa comunicar, a gente precisa. A comunicação é um encontro, né? Você possibilita o encontro de duas pessoas através do diálogo franco, honesto, não é? Silvia, você falou há pouco aí sobre como, né, viver, então, viver melhor a relação, viver melhor as relações, aí há pouco você falou. E aí isso me lembra, por exemplo, o Freud, ele tinha um texto em que ele abordava alguns problemas na psicologia da vida amorosa, né? Então, assim, na verdade, isso responde um pouco, na minha opinião, essa pergunta, né? Quer dizer, o que precisamos fazer, como precisamos viver a relação para que ela não chegue a morrer, para que o amor se reinvente antes de acabar, né? Então, assim, ele linka três problemas. Um deles são as condições, né? Vamos dizer assim, as condições que nós neuróticos impomos para amar e ser amado, né? Então, assim, dependendo dessas condições, a gente percebe já o tamanho da nossa neurose, né? Quer dizer, então, Isso. a gente já entende que, nossa, para o outro me amar, ele tem que ter essas condições. Eu me permito ser amado desta forma. Então, assim, isso é uma questão importante e que é um grande dificultador, né, na vivência da relação. E os outros dois itens, assim, o segundo tem a ver com o amor que acaba, o amor que degrada, né? Porque o amor é uma criação, né? Uhum. Então, cada um vive o amor do seu jeito, mas vive um amor, mas cuida deste amor, né? E como é que nós cuidamos um amor? A gente discursa sobre esse amor, a gente dá espaço para ouvir a lamúria. O casamento, a relação tem que ser espaço para lamúria. Olha só, que legal, é isso aí. Porque a lamúria é um discurso de amor, né? É. Toda demanda é uma demanda de amor, né? Aham. Então, assim, a gente precisa entender que como uma criação, né, aquilo que foi criado atendeu uma expectativa de um momento histórico, de uma época. Em determinado momento, é como se a capacidade do modelo daquele casal de se afetar esvaneceu, sabe? Decaiu. Então, isso é importante olhar para isso, né? E fazer os devidos ajustes, as devidas reinvenções, Mexer. pautado em novos desejos, né? Ou de necessidades novas dentro da vivência daquele amor, daquele jeito próprio de amar de cada um, né? Para isso, usamos o quê? Usamos o discurso amoroso, usamos o diálogo, É. né? Então, Mas assim, sabe, Marcos, como isso é difícil? Meu, isso é diálogo. muito difícil. As pessoas não fazem isso. As pessoas não, elas não olham para isso, elas não mexem nisso, elas seguem vivendo assim, de maneira irrefletida. Você sabe, Silvia, que a gente escuta um pouco na clínica assim, ó. De repente, a mulher ou o homem diz assim: Nossa, mas eu sou legal, eu não reclamo nada. Eu não reclamo nada, assim. E aí tu vai perguntar: Mas por que você não reclama? Ah, porque eu aprendi, porque na minha casa, assim, toda vez que meu pai reclamava alguma coisa, dava briga. Então, a forma que eu tenho de proteger a minha relação é não reclamando. É. Aham.
Então, assim, a gente vai vendo que os modelos, né, os modelos estão falidos, mas ainda estamos reproduzindo os modelos. Reproduzido. Então, assim, não tem como. Ele precisa ser revisto, precisa ser rediscutido com Precisa. novas bases, né? Então, tem uma fala naquele curso sobre arte de amar que eu comentei contigo, do Chris Dunker, que ele fala o seguinte: todo grande amor é feito de vários amores, porque dentro de 50, 60, 70 anos de uma vida amorosa, né, é como se aquele casal viveu de vários amores diferentes. Claro, Né? Ele sim. foi se construindo e desconstruindo e vivendo amores diferentes, amando mais, melhor, mas porque se diferenciou. Se diferenciou, Né? se refez, né? Se refez na própria relação. Mas Sim. isso precisa muito gasto libidinal, hein? Precisa muita energia. Muito Precisa. discurso amoroso. Hã? Muito discurso amoroso. É, não, precisa estar assim, ó. Eu sei que é essa relação, eu quero manter essa relação. Então eu vou olhar para ela. Porque em tempos de relações muito fugazes, né, como já diz Bauman, né, aquele amor líquido que vaza pela fluido, né, que vaza Sim. pelos dedos, onde a gente se conecta e desconecta com as pessoas de maneira muito rápida. E essa revolução tecnológica traz isso, né, e escancara, onde as pessoas vão se conectando e desconectando com as outras, né, de maneira muito fugaz. Então, você parar para pensar que você encontrar uma relação e que você fala, não, eu vou investir nessa relação, é importante isso, né? Quando você consegue olhar para essa relação e perceber nela um potencial de que realmente você precise, que você deseja, né, investir nessa relação. Eu acho Sim. que eu acho que, não sei, em tempos dessa internet muito rápida, esses aplicativos de encontro, eu conheço várias pessoas que se encontraram, se conheceram por aplicativos, hoje estão casadas e muito bem, vivem muito bem. Mas tem uma grande maioria aí se frustrando diariamente, e aí volta aquele discurso: ah, eu tenho dedo podre, não, para vir para mim já tem que estar prontinho, não, eu só vou me relacionar se a pessoa já vier prontinho, tem que ter um código de barras na testa, que eu vou escanear, se não for assim eu não quero, não, eu tenho... Então, amor é construção. Amor é construção, amor é construído, ele não é assim. Ele não vem por aí. Silvio, agora eu vou lá para Sartre. Amor também é um vir a ser, né? É um vir a ser, é construção, é o devir, é aquilo que ainda não é. E Sim. nós vamos bananar a cabeça do povo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tem alguém fazendo comentário aqui. Klause Michels. Ótimo Ah, esse é o comentário. primo. Esse é o primo. É teu primo? Ah, que legal. Ótimo comentário, Marcos. Não reclamar. Não reclamar é não se expressar. E como se vive uma relação sem expressão? Diálogo, né? É isso mesmo. Adriano tá dizendo aqui. O que fazer quando o casamento, a relação cai na rotina? O que fazer? O que fazer? Inventar uma rotina nova, uma rotina É. de prazer. Uma rotina de prazer. Se você tem vontade de investir na relação e está consciente que caiu numa rotina, é você pensar quais modos mais funcionais para você ir ao encontro dessa pessoa, né? Ir à rotina. O que é rotina? Rotina é método. Rotina não é planejamento. As pessoas confundem rotina com planejamento e não é. Rotina é algo que se faz quase que de maneira quase que impensada, né? É repetição. Rotina.
Rotina é aquela piada que o cara conta 10 vezes e na 10ª vez ele quer que as pessoas riem. Isso é Ninguém rotina. suporta mais. Exatamente. E assim, na verdade, não é o casal que caiu na rotina. Não é o casal que cai na rotina. O que cai na rotina, na verdade, são as pessoas que vão se fechando nas suas práticas, nas suas rotinas, né? E não compartilham, não conversam. E mais do que isso, vão tomando decisões, né? Vão se escolhendo diferente na relação e vão entendendo que um sinal do outro pode confirmar aquilo que ele mesmo já está sentindo. Ou seja, a relação, ela na verdade, não é a relação que fale. São sujeitos que falem, É. são os amantes que falem enquanto sujeitos de desejo. Então, Sim, assim, a relação, ela mostra um padrão, como você usa, um padrão disfuncional do casal, né? Mas o casal é feito de individualidades e uma conjugalidade. isso. E subjetividades, né? Sim, então assim, certamente essas duas individualidades talvez estão aprisionadas. Aham. É, deixar vir, né? Deixar vir, escutar, né? Como é que tá isso, né? Porque para outra pessoa pode não ser uma rotina. A rotina Perfeito, pode estar para ti. Para o outro tá, perfeito. ó, legal. Então, Será que a rotina é para os dois? E tem uma outra que o Adriano falou aqui assim: ah, a rotina é hábito, é processo. A gente não pode confundir rotina dentro dos padrões do que você coloca como um hábito para você melhorar a sua performance. Tipo, eu quero ter um hábito saudável de uma alimentação saudável. Então, o que eu preciso? Eu preciso beber todos os dias 2 litros de água. Então, eu vou começar, né, entrar num processo onde eu vou por, né, começar todos os dias tomando água. Isso é uma coisa. Nós estamos falando de pessoas, de sentimentos, de coisas que não estão escritas, que não estão colocadas, daquilo que se sente, né? sim. A gente não está falando de um processo, de um negócio que você vai fazer assim, ó. Eu vou fazer por 21 dias, depois vai dar certo. Eu já adquiri esse hábito. Uh-uh. Relacionamento amoroso não passa por aí. Não, não passa. Não passa por aí. É isso, meu Olha, amigo. olha, Silvia, amar, amar também é desatar nós. Amar e viver passa por desatar nós, mas desatar os nossos nós. Ou seja, Próprios. o meu nó daquilo que eu não consigo expressar, o nó daquilo que para mim é interdito, ou daquilo que é não dito, Não ou dito. não dito, entende? Então, assim, se para mim pode ser fácil falar de sexo, pode ser que para minha esposa falar de sexo, ela pode se sentir nua. Enfim, então a questão simbólica, né? Quer dizer, a questão simbólica, porque afinal de contas o que fazemos são trocas simbólicas, né? Exato. Uhum. Toda essa troca, essa partilha dos afetos, das emoções e tal, tudo isso é todo um discurso que para algumas pessoas é um discurso aprovado, é um discurso comum, para outras é um discurso que é reprovado, né? Ou seja, não pode ser dito, né? Então, como, por exemplo, da mulher se espera que ela expresse suas emoções, que ela chore, por exemplo, né? Ok, alguns homens, em 2021, chorar é muito feio. Não se permite.
né? Então, assim, é o nó daquilo que não consigo falar, daquilo que não consigo viver, né? Ou seja, eu ainda me sinto um reprimido, não É. consigo acessar, não consigo vivenciar aquilo que me motiva no mundo. Aham. Eu acho que as masculinidades, elas passam por aí, sabe? Desse não permitir a masculinidade, principalmente a masculinidade tóxica mesmo, aquela que faz mal, né? Não é a Sim, masculinidade só, né? Mas a masculinidade que faz mal para o homem é essa que não permite que ele se expresse. E aí, numa relação, se você está se relacionando com uma pessoa e você percebe isso, o que a gente poderia fazer é dar nosso ouvido, nossa escuta, nosso acolhimento, porque a pessoa que teve uma vida inteira de construção de uma masculinidade assim, não vai ser fácil que ele desconstrua isso se ele viveu a vida toda, né, sendo reprimido a não chorar, cair e levantar, não sente dor, quem chora é menininha. Quando adulto, não vai ser fácil para ele chegar para uma namorada, para um namorado, para uma amiga e dizer, olha, não estou bem, estou meio triste, fulano falou uma coisa para mim, me magoou, não estou legal, meu relacionamento não está bom. Não vai falar, não vai falar. E essa masculinidade, ela precisa de ser discutida entre os homens, por homens e entre homens, com homens. sim. Porque enquanto só nós mulheres ficarmos falando sobre essas masculinidades, as coisas não vão mudar, eu acho. Você sabe que eu me lembro agora de um paciente, um paciente com, olha só, 25 anos. E, e no final da primeira sessão, ele chorou muito e ele me disse assim, você não sabe o quanto você me ajudou. E aí eu perguntei para ele, mas o que foi que eu fiz então? E ele me disse assim, você me deu guarita, você me deu um lugar. Eu não, eu não tenho um lugar meu no mundo. Você Olha me deu um, só, olha a potência disso, cara. você me deu um lugar. Eu, eu nem sabia que tinha voz. Eu falava, mas a minha voz não saía. Então, assim, ele ficou praticamente calado. No final da sessão, ele desatou no choro e me disse isso, né? Então, você percebe que as pessoas não têm um lugar para chamar de seu no mundo. Aham. Elas não se sentem autorizadas a, a expressar opinião, expressar uma emoção. Elas não podem chorar, elas não podem ter uma opinião diferente do outro, né? No momento de total polarização no Brasil, no mundo, enfim, né? Quer dizer, e se você não concorda comigo, você está contra mim, né? Então, acho que essa política de que das dualidades, né? Ele está certo, bom, se ele está certo, eu estou errado. Né? Quer dizer, talvez, como diz o Dunker, talvez os dois, o Chris Dunker, talvez os dois estejam errados. Só que ele fala isso muito para o casal, quando a esposa Aham. diz, não, tu fez isso errado. Aí ele diz, não, você que está errado. Ele diz, não, É, talvez os dois estão errados. Né? Talvez os dois precisam se ver de um outro lugar. para Né? formar uma Então, nova síntese. Para formar uma nova síntese. Né? Para formar uma nova síntese. É uma tese, uma antítese para formar uma nova síntese. Senão, não forma síntese. E ficam sempre na polarização.
Então, eu acho que a psicologia ela é um lugar de muita potência, porque o nosso maior instrumento são os nossos ouvidos. E eu tenho visto isso muito no curso que eu estou fazendo, né, da formação humanista, o quanto isso é importante, né? Eu fiz o curso de plantão psicológico, que são aquelas consultas mais avulsas, né? Por um ponto só. E é mais ou menos para isso que você falou. Não são para grandes questões, mas são, às vezes, para questões onde a pessoa precisa somente chorar. Ou somente ficar quieta. Ou somente pensar e ter alguém ali para ajudar, né, numa compreensão dela mesma, não para dar nada pronto. A psicologia não está para fazer nada, não está para formar nenhuma ideia, reformular, para dar conselho, não é verdade? Não, de jeito nenhum. Nossa, A eu acho psicologia tá para deixar, fazer com que, porque a gente entende, né, que no sujeito ele tem todas as potencialidades para reelaborar as coisas e torná-lo autônomo, livre para fazer escolhas, né? Vai. sim, sim. Eu acho que uma questão ética da psicologia, a despeito da abordagem, enfim, né? Eu acho que se a gente avaliar num mundo em que tem certo, tem errado, tudo é julgado, né? Eu acho que dentro da ética da psicologia, acho que tem a questão do não julgamento, né? Então ali é um espaço plural, é um espaço ético, é um espaço democrático. Então ali nós damos vez, voz e lugar para todos os sujeitos, não importa como eles são, né? Isso Então assim, aí. por quê? Porque o nosso fazer é permitir que ele se reconstrua, permitir que ele trabalhe, construa a sua melhor versão, a versão mais adequada, onde ele vai se sentir mais autêntico. De si mesmo. É isso mesmo. Que ele saia com uma nova compreensão diferente de quem entrou, né? É um processo que tem início, meio e fim, né? Onde ele entra de um modo, ele elabora a questão dele e ele saia com uma nova compreensão daquilo que ele sabe de si mesmo, né? E que seja com menos sofrimento, né? Com certeza, para ser autônomo, para ser livre. Rapaz, são 10 horas, nós ficamos 1h30 aqui falando. E temos 13 pessoas maravilhosas aqui. Um beijo para esse pessoal todo. Deixa eu ver se eu vejo aqui quem são. Tem tanta gente aqui legal. Ó, Adriano dizendo, vocês são incríveis. A Ivani, linda, maravilhosa. Eu quero chamar a Ivani. Ó, Ivani, tu vai fazer uma live comigo, que eu quero que tu fale sobre o teu trabalho de conclusão de curso, que foi fantástico, né? Muito bom. E o pessoal está tudo aqui ainda, mas a gente precisa se despedir, porque vamos deixar esse pessoal descansar, né? E vai ficar gravado, né, Silvia? Vou aqui me concentrar, não posso errar em nada aqui, porque eu sou muito estabanadinha. Eu vou salvar e vou subir para o YouTube, tá bom? Beleza, Silvia? Olha, um beijo, um abraço, obrigado pelo convite. Foi um prazer e Foi espero muito que bom. tenha outros. Vamos mais, né? Vamos mais. Muito obrigada, você foi muito generoso, muito legal. As nossas conversas sempre são muito boas, apenas que elas são pelo WhatsApp, mas agora a gente está aqui. Valeu, muito obrigada. Obrigada, pessoal todo que ficou aí, seus amigos. Parabéns aos dois, ao César. Seu irmão? Sim. Legal, parabéns. Obrigada pela audiência, por prestar atenção no que a gente está falando aqui, nas nossas elaborações, né, Marcos? Ou na tentativa de, né? Na tentativa, com certeza. Nada está pronto.
Não é? Olha, Silvia, tem 15 segundos? Tá, temos, vamos lá. Aqui agora vai até 4 horas. Eu aqui não quero ocupar muito a cabeça desse pessoal. Então, assim, eu vou concluir, assim, falando uma questão importante, né? Que é a falta que faz uma falta para o sujeito. Ou seja, tudo aquilo que nos falta, né? É aquilo que nos bota para desejar, né? E a falta, ou seja, o desejo, ele é o representante da falta, né? Então, assim, é bom que nas relações amorosas que os amantes não tentem sanar a falta do outro, né? Porque cada um tem a sua falta e, se bem elaborada, é aquilo que nos afasta do tédio, da depressão, que é o Isso, oposto. Você se põe para desejar, para produzir, né? Para acessar pessoas, viver relações diferentes, aquilo que te bota para querer mais de você mesmo na relação com os outros. Então, isso. tenhamos muito desejo Desejo. de ser no mundo. É isso que eu desejo para nós. Valeu, valeu. Ah, a Tati tá aí também. Até o Valério Quadras entrou aí. O Valério, olha, já não vejo o Valério tem pão. Nossa, que bom que está aí também. Tá todo mundo aí, Vani. Beijo para vocês todos. Gente, extrapolamos a hora já. Vamos embora descansar. Beijo, Marcos. Muito obrigada. Até a Obrigado, Silvio. próxima. Tchau, Obrigado a gente. todos. Tchau, Tchau. obrigada.